Paz do Senhor para os irmãos. Amém? Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Estou muito feliz aí com o convite de vocês. É sempre bom estar aqui com vocês, né? Hoje eu recebi uma mensagem da... Como é que chama a secretária da igreja, pastor? Joyce? Doris, a Doris, né? Aí ela, super fofa assim, né? Super preocupado. Eu falei, não, irmã, não esquenta não, que lá eu estou em casa. Fica tranquilo que todo mundo é amigo, todo mundo é irmão. Então, não se preocupa não. Porque a gente está num momento meio atribulado da vida, né? Se algum dia você reclamou que sua vida estava atribulada, agora você personificou tudo aquilo que você reclamou. Agora está de verdade, né? E o meu trabalho, né, para quem não sabe, eu tenho jornada dupla. Além de dirigir a comunidade Caminhar, eu também trabalho na área de educação. Eu sou professor de matemática e coordenador pedagógico em um colégio aqui no Jardim Bonfiglioli, lá no Jardim Bonfiglioli, né, aqui. E eu vou falar para você, hein, eu tenho orado demais pelos professores, diretores, coordenadores, pessoal da limpeza, da portaria, que não está fácil a nossa vida, viu? Se ser enfermeiro e médico é difícil, imagine trabalhar com educação. Hoje em dia a gente está numa situação na educação que até certo você está errado. E isso tem se expandido por todo mundo, né? Está difícil. Eu estava comentando com o pastor ali agora que eu estava assistindo uma palestra do seminário que eu estudei e um dos reverentes que estava dando a palestra perguntaram assim, como é que o senhor acha que a igreja vai ficar depois dessa pandemia? Ele falou assim, olha, eu não sei como é que vai ser depois da pandemia, mas eu sei que a igreja vai continuar chata como sempre foi. Porque a igreja é feita de gente. As pessoas, ao invés de melhorarem ao longo desse processo, elas têm piorado. Eu nunca vi tanta gente individualista, eu nunca vi tanta gente pensando exclusivamente naquilo que pode resolver o seu oportuno problema, quando a gente está vivendo um momento em que a gente precisa exclusivamente daquilo que a gente vê na representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma ação comunitária. Ao invés de nós nos depararmos uns com os outros, nos fortalecemos como um só corpo, a gente tem visto cada vez mais a humanidade se prender em si mesmo, né? E eu queria falar sobre isso com vocês um pouquinho aqui, se vocês deixarem. Eu falei para o Tarso, eu espero que vocês me convidem mais depois dessa palavra que eu vou pregar hoje. Eu espero que ela faça bem para vocês, como ela fez bem para mim ao longo desses dias que eu estava orando, né? Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 6, tá? Segunda Coríntios, tá depois de 1 Coríntios, tá? Vai lá, vai firme que você acha. Posso ler? Obrigado. Vou me deixar sozinho aqui. Por isso que eu trago sempre um obreiro comigo para isso aí. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos,
porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem em ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento e leves momentos de tribulação estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Quero orar com você aqui agora. Senhor, eu apresento a Ti esse momento, essa palavra, que nós possamos ter todos os sentidos do nosso corpo voltados para aquilo que o Senhor quer transmitir para nós, para nos restaurar, edificar, transformar, curar e renovar, Senhor. Ressignifica, Senhor, algumas coisas na nossa vida e nos faz melhor do que entramos nessa noite, nesse encontro, para a glória do Teu reino e do Teu nome, Jesus. Amém. Eu queria falar sobre um tesouro revelado. Existe essa questão da revelação. Hoje eu conversava com um amigo, no trabalho, eu falava assim para ele, olha, eu tenho plena convicção que às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco a revelação, porque a revelação, na verdade, é aquilo que leva você à voz de Deus. Então a revelação é aquilo que aproxima você do cuidado de Deus tem por você. É Deus se manifestando para você, dizendo assim, olha, eu estou aqui. Agora tem crente que vem para a igreja para que Deus revele aquilo que ele sabe que está acontecendo na vida dele. Então, ele está lá perdidão, está fazendo um monte de besteira, está fazendo um monte de coisa legal, ou está na expectativa de um monte de coisa para acontecer, ele está orando, ele vem aqui, e a felicidade dele é quem está aqui, ou o pastor, ou o pregador, ou o profeta que tem na igreja, sabe aquele negócio que você falou com Deus antes de sair de casa? Ele falou que estava contigo, amém, você já chora. Isso aí parece meio que fofoca de crente, É aquela conversa fiada do irmão com outro irmão. A revelação de Deus, ela é coisa mais profunda para nós. Revelar é trazer aquilo que está oculto, escondido, é desvendar-se. É uma coisa que vai além daquilo que eu pensei em casa antes de vir para cá. Mas é uma coisa que eu pensei em casa antes de vir para cá, e antes do meu pensamento, Deus já havia trazido à minha vida, à minha existência, sonhos e planos ocultos que Ele tinha, que está lá em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Isso é uma revelação profunda para nós. E aí a gente se depara com o apóstolo Paulo nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, que a gente leu a partir do versículo 6, que é tremendo. Ele começa falando, se você ler do 1 até o 6, ele vai falar de toda a grandiosidade da revelação de Deus, do reino de Deus, do Espírito de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da salvação de Jesus para a nossa vida. E ele fala assim, todo esse grande tesouro que eu trouxe para vocês, porque isso é tremendo, foi isso que Cristo veio trazer para nós como igreja. Ele fala, tudo isso eu guardei num vaso de barro. Que vaso é esse? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Que vaso é esse? É você. Que vaso é esse? Sou eu. Às vezes a gente se envolve tanto com riquezas que não fazem a menor diferença para a nossa vida e nos esquecemos daquela verdadeira riqueza que transforma, que resgata, que modifica. A gente, como igreja, tem um passo assim fundamental a ser dado. Que passo é esse? É o passo na direção de Cristo. E depois, tem muitos outros passos. A gente tem um primeiro caminho, que é o caminho da conversão, depois a gente tem o caminho da espiritualidade, A gente confunde espiritualidade com misticismo. A espiritualidade que Cristo trouxe para mim e para você foi revelado na humanidade de Cristo. Então não tem maior espiritualidade para você do que ser um ser humano pleno. E ele está falando aqui, você como ser humano, você do jeito que você é, eu tenho um tesouro tremendo, que é oculto para ser revelado a pessoas que ainda precisam, que eu quero depositar em você. A igreja é um grande cofre de barro de Deus para colocar riquezas que precisam alcançar o mundo.
E aí o que a gente faz? A gente se prende num lugar de paredes. E a gente fica ali tentando ouvir coisas que vão transformar a minha existência pessoal. Olha só quando Jesus ele vem e fala assim para você, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Tem 2 mandamentos que eu quero deixar para vocês. Vou tirar toda essa lei que tem e vou deixar 2 para vocês. Ame a Deus sobre todas as coisas. Porque sem Ele, provavelmente não, com certeza, nada disso faria sentido. Mas também, ame ao próximo como a ti mesmo. E aí quando a gente trafega na direção de amar ao próximo, a gente fala assim, acha que o mais importante é amar ao próximo. Não, Jesus falou, ame ao próximo como a ti mesmo. Um doente não sara o outro, não cura o outro. A primeira coisa que ele diz aqui para você, ame a você mesmo, se encontre, se converta, se transforme, se resolva, se ressignifique, aprenda de novo, entenda quem é você. E aí, a partir de agora, você está pronto para amar alguém. Agora a gente quer sair cuidando de todo mundo, sendo que não aprendeu a cuidar de si mesmo. O apóstolo Paulo está aqui falando para mim e para você, olha, Deus tem um tesouro tremendo para depositar em você. E quando esse tesouro que Ele quer depositar em você, que é o vaso de barro dele, do olheiro, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele vai falar assim, olha, isso que eu depositei em você vai explodir e vai mostrar a grandiosidade do reino e da graça de Deus, porque quem somos nós para revelar coisas ocultas e tremendas a não ser o próprio Deus? A gente vai irradiar e testemunhar a presença do próprio Deus. A igreja é um lugar de ação comunitária, de encontro. Hoje você tem aquele movimento, né, dos desigrejados. Já ouviram falar disso? Eu gosto demais de igreja. Porque se não fosse a igreja, eu não estaria aqui. Quem me acolheu foi a igreja. Eu preciso, sabe, as coisas que eu sinto mais saudade ali é de abraçar. Eu vi alguns irmãos que eu já vejo há um tempão, vontade de abraçar, sabe, daquele abraço, aquela... Se eu não vou para a igreja, eu vou abraçar quem? Ah, pastor, abraço sua esposa. É standard, é o básico abraçar minha esposa. Se eu não abraçar minha esposa, estou perdido. Mas agora eu quero abraçar você, porque eu quero explodir, expandir o tesouro que Jesus tem depositado em mim, da mesma forma que você também tem que expandir esse tesouro. Eu falava para um obreiro na igreja, né? Falei, irmão, sabe o que eu mais gosto na igreja? Problema, tribulação. Porque a tribulação e o problema faz eu me sentir pastor. Já pensou? Senta ali na porta da igreja, Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, como é que está aí? Está tudo lindo, pastor, tudo maravilhoso. Como é que está a vida? Uma bênção, casamento top, marido legal, esposa, um anjo, seu filho super educado, sensacional. E o trabalho, fui promovido, rapaz, e a dívida, paguei tudo, está tudo legal. Então, eu vou falar, Deus, manda o carro de fogo aí, vamos embora, porque perdeu a graça tudo isso aqui. O conflito, a adversidade é que faz a gente entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente tem que aprender que a diversidade, ela é legal, ela é sensacional. A gente precisa dos desertos, porque nos desertos a gente encontra a nossa espiritualidade. No deserto, a gente significa o eu sou para nós. E aí a gente acha que a igreja é lugar de gente problemática. Quando eu vim para a igreja, eu dei trabalho para o meu pastor, porque eu era problemático. Estou dizendo era para ficar mais legal, tá? Porque o que a gente é? Problemático, nós somos difíceis de se resolver. Pensa, você nunca acordou daquele jeito e falou assim, olha, hoje não fala comigo que eu não estou bem. O que significa esse não estou bem? Não estou bem pode significar tudo, ou não estou bem pode não significar nada. Mas você não está bem, mas você não consegue definir que você não está bem. Por quê? Faltou você amar a você mesmo aquele dia. Amar a nós mesmos é muito complicado, nos enxergar como vaso é muito complicado, porque o que você mais escuta é, você precisa se valorizar. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então vamos lá. O apóstolo Paulo vem aqui e fala que você é vaso de barro. Para que serve o vaso? Para colocar coisas dentro. Senão ele não tem utilidade nenhuma, ele serve para enfeitar. Também enfeitar não tem utilidade nenhuma, porque enfeite a gente enjoa. A cada 7 anos já está comprovado psicologicamente que você enjoa de tudo. As irmãs que estão aqui, depois de 7 anos você enjoa da sua cortina, da cor da sua casa, do piso, da cozinha, do sofá, da sala e do marido.
Do marido você ora, né? Você ora para Deus dar um jeitinho nele. A gente sabe como é que as irmãs são bênçãos, né, tal. Agora que você vai fazer ele comprar uma cortina, pintar a casa, tocar o sofá, pelo menos você vai. É a hora que a gente gasta o que não tem, porque, vamos dar uma repaginada, que eu preciso respirar melhor. Você respira cortina, sofá, piso. Às vezes eu tenho impasse tremendo com a patroa lá em casa, né? Porque a Patrícia, que o Senhor preparou para mim, assim, a gente tem memórias diferentes, né? Eu tenho aquela memória contemplativa, emocional, então, de vez em quando a gente viaja, eu gosto muito de viajar para um lugar que tem montanha, vários tons de verde, aí eu paro, sento e fico assim, horas olhando para aquilo tudo parado, orando, falando com Deus. Ela olha para mim e fala, você é besta? O que você está olhando? Você não está vendo quantos tons de verde, que lugar bonito é esse? Para, vamos passear. Ela quer sair para a feirinha, comprar negócio, lembrancinha, estive no desespero, lembrei-me de você, está aqui, aquela coisa toda. Eu falo, vamos parar, dá uma olhadinha aqui. Sabe, essas várias facetas de nós como pessoas, essa diferença que a gente tem é legal. Porque isso é que faz a gente se entender melhor, isso é que faz a gente se encaixar como casal, como igreja, como corpo de Cristo. O corpo de Cristo é unido, mas cada um tem uma função que às vezes ataca a outra. Faz parte. Agora, quando eu sou atacado, não é para matar, mas é para a gente entender qual é o motivo que as coisas estão insurgindo ou ressurgindo. Tem momentos na igreja que a gente tem que parar para entender o que está acontecendo. Aí a pessoa fala assim, eu não estou sentindo Deus na igreja. Você não está sentindo Deus em você. Porque na igreja ele nunca esteve, igreja é parede. Agora em gente ele sempre está no barro. Agora se você veio aqui só vaso para enfeitar, você não sentiu nada. Agora se você veio aqui e falou, Senhor, me enche desse tesouro, hoje eu quero guardar uma parte preciosa sua, para compartilhar, para explodir, para irradiar naquele lugar que eu estou. Eu vejo irmãos chegar e dizer, hoje não foi de Deus, não. Então vai para casa e fala, Deus, me enche. Porque o problema não sou eu, porque eu vim aqui cheio de Deus. Eu estou vendo gente aqui cheio de Deus. Agora, se alguém está vazio de Deus, vaso vazio. E aí você pega, o vaso era usado para várias coisas, guardar cereais, guardar vinho. Vinho ruim e vinho bom. Então pensa, pode guardar cereal, tem um preço, vinho ruim tem um preço, vinho bom tem outro preço. Então, o verdadeiro valor do vaso é aquilo que ele tem dentro. E aí eu pergunto para você, não responda para mim, responda para você. O que tem dentro de você nessa noite? Porque uma coisa é certa, se existe alguma coisa vazia dentro de você, ótimo, é nesse lugar que Deus quer te encher. Porque tem crente que é tão cheio de coisa que não tem espaço para Deus encher. Vamos lembrar de 2 bate-papo da Bíblia? Olha só. Nicodemos e Jesus. Alguém lembra desse bate-papo? Nicodemos falou, Jesus, posso bater um papo contigo? Pode, vem aqui. Pode ser à noite? Pode ser à noite. O senhor enxerga no escuro? Por quê? Porque eu não vou levar nem lamparina, eu quero que ninguém veja a gente, que o senhor... Sei, pode vir, Nicodemos. Ele vai, ele fala assim, eu quero entender mais disso que o senhor está falando, porque eu esperei a minha vida inteira para entender isso. Jesus olha para ele e fala assim, olha, se você não nascer de novo, não vai ser possível você entender tudo isso. Mas como é que eu vou nascer de novo? Eu sou adulto. Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe que eu estou falando de nascer do Espírito. Você sabe do que eu estou falando. Aí ele olha tudo aquilo que Jesus fala, toda a revelação que Cristo traz para ele, mas aquilo que ele era cheio, a religião que ele pertencia, o povo que ele pertencia, a situação que ele pertencia, tudo aquilo não coube um espaço vazio para que ele se enchesse do tesouro que Jesus estava oferecendo para ele aquele dia. Vamos pegar outro bate-papo muito igual, a mulher samaritana. Jesus está lá no poço de Samaria, encontra a mulher no poço, meio-dia, dia estatelando de sol, parecia Cuiabá no verãozão, 45 graus, fora a sequidão. A mulher está lá com o vaso, pegando água sozinha, para ninguém encher as paciências dela, que a vida dela não estava fácil, aparece Jesus. Jesus fala a mesma coisa para ela, fala, você pode me dar um pouquinho de água aí? Como é que eu posso te dar? Estou vendo que você está vestido igual judeu, você é judeu. Judeu não gosta de samaritano, principalmente um samaritano igual eu. Não tem água aqui para você, não. Não, mas pega um pouquinho aí para mim. Não. Se você soubesse quem está te pedindo água, é você quem pediria água para mim. Como é que eu vou pedir água para você? Se você não tem nem
com que tirar a água? Aí ele olha para ela e fala assim, olha, a água que eu vou te dar, nunca mais você terá sede. Aí ela começa a olhar e fala, opa, tem alguma coisa diferente aí. Aí ele olha e fala assim para ela, olha, quer saber de uma coisa? Chama seu marido lá. Ela fala do marido e fala assim, mas você não tem um, você tem mais do que um. Jesus vai no profundo da vida dela, não é revelação. Jesus, ele vai na profundeza das frustrações daquela mulher. Ele vai na profundeza das angústias, das mágoas que ela tinha. Ele vai nos vazios que habitavam nela. Ele dá um significado para a vida dela. Sabe o que ela faz? Ela larga o vaso que ela foi buscar água. Ela larga tudo que ela tinha e sai correndo para Samaria para pregar as boas novas e falar de Cristo. Ela chegou naquele poço vazio e saiu do poço cheio. Nicodemos entrou na presença de Jesus cheio e saiu de lá vazio. Às vezes, quando a gente se acha demais, quando a gente se entende demais, quando a gente acha que está pleno para alguma coisa, sabedor de tudo, conhecedor de tudo e detentor de tudo, é a hora que a gente vem para a presença de Cristo e sai vazio. O bacana mesmo é quando a gente tem espaços, lacunas dentro de nós para ouvir a voz de Cristo. E ali naquele silêncio, naquele lugar que nunca teve ruído no nosso coração, lugar de mágoa, de tristeza, lugar de frustração, de decepção, é que Jesus fala, eu vou te encher, porque eu tenho um tesouro para colocar nesse lugar, e você experimentar sentimentos, emoções, situações e renovações que você jamais imaginou ser possível na sua vida, aleluia! Qual é o valor que a gente tem? É aquele valor que a gente adquiriu? Eu falo para você, eu estudei um pouquinho, eu gosto bastante de estudar, aliás, eu nunca parei de estudar, mas assim, isso é uma questão minha. Eu não saio oferecendo isso para as pessoas, porque aquilo que Cristo traz para mim é muito diferente daquilo que eu encontro na academia. A gente tem que entender os lugares que a gente está, como é que a gente conversa. Uma coisa é você conversar como marido, como esposa. Outra coisa é você conversar como homem de Deus e como mulher de Deus. De vez em quando minha esposa vem bater um papo comigo e fala assim, ó, vai responder como? Vai responder como pastor ou vai responder como marido? Porque são respostas completamente diferentes. A gente tem que entender a questão, como que ministerialmente essas coisas funcionam. Você vai conversar com seu filho. Eu vou conversar com meu filho porque eu sou amigo do meu filho. Eu sou amiga da minha filha. Tem gente que fala isso, né? Já viu isso aí? Muito bem, né? Eu converso com minha filha que eu sou amiga dela. Deixa eu perguntar para você. Você já viu adolescente convidar pai para ir em churrasco dele? Já viu ou não? Eu nunca vi, você já viu? Trabalho com adolescente há 25 anos. Você já viu adolescente? Pai, olha, as minhas amigas vão todas para a chácara de uma amiga nossa da escola. Sabe as nossas amigas que você conhece? A gente, elas conhecem tudo, Flá, Si, Tchu, Pum, Tum, né? Vai todo mundo lá para a chácara. E eu vou também. O senhor não quer ir junto? Você já viu isso? Não. Então você não é amigo do seu filho. E nem amigo da sua filha. Você é pai da sua filha e mãe da sua filha. Existe um lugar de visibilidade, de autoridade, de amor, que não habita nessa amizade. Habita num lugar mais profundo. Porque pai e mãe transcende a amizade. O amigo do seu filho não dá vida por ele, você dá. O amigo do seu filho não deixa de comer para ele comer, você deixa. O amigo do seu filho não deixa de comprar roupa para que ele se vista, você deixa. Então a gente precisa compreender quais são os lugares de intimidade e os lugares relacionais que a gente tem, porque o relacionamento de Cristo contigo como vaso é nesse nível. Alguém olha para você e não vê nada, Cristo olha para você e vê tudo. Alguém olha para você e acha que você não tem utilidade nenhuma, Cristo olha para você, tem sonhos e planos na sua vida. E aí a gente olha, né, de que forma esse vaso de barro, que é o nada, que muita gente observa, mas que quando ele é cheio de coisas profundas e riquezas tremendas, ele se torna algo além da imaginação. Tem um versículo em Joel, capítulo 3, versículo 10, que eu gosto bastante. Esse eu trabalho sempre com os jovens da igreja, quando o profeta diz assim, forjem as suas espadas, forjem os seus arados, fazendo dele espadas, e suas foices façam lanças, e diga ao fraco que eu sou forte. A grande relação da nossa vida, é claro que esse é um texto que Deus, através do profeta Joel, está incentivando o povo para uma batalha que parece impossível de ser vencida. E na nossa vida, nós temos as nossas próprias batalhas pessoais.
Mas quando a gente olha para a fragilidade que a gente tem como vaso de barro, você vai pensar assim, eu vou ser destruído, agora eu vou ser sucumbido. Olha o tempo que a gente tem vivido. Eu vou dizer para você, nunca foi tão profundo a gente enxergar a nossa fé que nem nesse tempo. Porque eu pergunto para você, quem não sentiu medo de março do ano passado até agora? Quem não sentiu insegurança de março do ano passado até agora? Quem nunca sentiu assim, meu Deus, eu acho que se o senhor fizer alguma coisa, eu já não sei, eu acho que eu vou embarcar para o outro lado. Quem já não imaginou assim, logo, logo eu morro também, eu sou o próximo da fila, de tanta gente próximo de mim que já foi. Quer dizer que a gente perdeu a fé, então? Quer dizer que a gente perdeu o temor? Quer dizer que a gente acha que Jesus não é capaz de fazer mais nada pela gente? Claro que não. Quando Jairo chega até Jesus, que ele está conversando com Jesus, Jesus vai lá, cura a mulher de fluxo de sangue, aquela coisa toda, enquanto Jesus está fazendo aquele repleplé, como diz o pentecostal, no meio da multidão, chega lá alguém para Jairo e fala assim, Jairo, vai embora, nem incomoda Jesus que sua filha morreu. Jesus olha para Jairo e fala assim, não temas, crê somente. O que vem antes do crer? O temer. É claro que esse momento de março até agora, estou com medo, mas o medo é que faz eu ter fé. Estou com temor, mas é o temor que manifesta a minha fé. É dessa forma que a gente vive. Os apóstolos estavam com Cristo lá no mar da Galileia, atravessando para o outro lado, que Jesus pediu. Daqui a pouco vem uma tempestade, o barco começa a ficar revolto no meio de tudo aquilo. Eles tiveram medo e acordaram Jesus. Eu tive medo e minha fé estava ali no barco. E aí parece que nós, como cristãos, não podemos ter medo, não podemos ter dúvidas. Aí você acha que, nossa, estou duvidando, vou para o inferno. Não, você não vai. A dúvida vai te levar para a fé. Porque quando você perceber do que Deus é capaz, você vai ter experimentado a dúvida, você vai ter experimentado o medo, você vai ter experimentado a humanidade que habita em você. O barro tem medo, o barro quebra, o barro emocionalmente fica abalado, mas quando chega na hora de ele trincar, vem o tesouro dentro dele e fala, para aí, não chegou a tua hora ainda, porque grandes coisas eu tenho para realizar para você. Então hoje você vai falar, e diga ao fraco que eu sou forte. Aleluia! Aí ele chama a gente lá para a hora legal, né? Ele olha e fala assim, olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou falar para você quais são as instruções que habitam nesse vaso. Como é que esse vaso é, onde ele guarda o tesouro? De todos os lados somos pressionados. Eu tenho certeza que aqui é a igreja de Alphaville ninguém nunca foi pressionado. Isso é só lá em Cajamar. Só os crentes de Cajamar que são pressionados. Vocês não. Aqui ninguém nunca sentiu pressão. Quem trabalha com vendas aqui? Nunca foram pressionados na vida, né? Nunca, nunca, nunca. Super tranquilo. Vendeu hoje? Não, glória a Deus, fica para amanhã. É desse jeito. Ou para o mês que vem, ou para o ano que vem. Pensa, né? Quem tem mais de 30 anos e não casou, nunca foi pressionado. A família olha e fala, sabia que não ia dar nada isso aí. Olha a pressão do almoço de domingo, pronto, foi embora. Todos os lados nós somos pressionados. Mas ele diz assim, olha, vou dizer uma coisa para você, mas não somos desanimados. Olha a diferença. Ele fala para você, vaso, quando trincar isso, conserta com aquilo. Quando você é pressionado, o que você tem que ser? Animado. Olha o que ele fala para Josué no capítulo 1. Fala, Josué, vou falar uma coisa para você. Você conhece o povo é encardido, o povo é difícil, mas é esse povo que vai contigo, o exército está aí para a gente conquistar a terra. Então eu vou falar uma coisa para você. Medita nessa lei de dia e de noite, e tudo quando realizares será bem sucedido. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ser corajoso e tem bom ânimo. Se Deus falou para ele ser corajoso, é porque ele ia ter o quê? Medo. Se Deus falou para ele ter bom ânimo, é porque viria o quê sobre a vida dele? O desânimo. Então, se Deus revelou, é porque na profundidade dele, Deus saberia as emoções que habitariam nele. Então, Deus sabe que você vai ficar pressionado, que a pressão vai
trincar você, que a pressão vai fazer você rachar, que a pressão vai fazer com que você fale, agora já foi. Aí o apóstolo Paulo vem na revelação de Deus e fala assim, olha, você é vaso, isso é normal, você é humano, isso faz parte da vida, mas a espiritualidade que está revelada em você, vai falar para você, quando te pressionarem, você vai levantar a cabeça, se animar, e vai fazer aquilo que Cristo falou, se alguém te chamou para andar 1 milha, ande 2, e como disse o profeta Joel, e você diga ao fraco, que eu sou forte. É sensacional, né? Não sei como é que ninguém ama essa palavra. Deus tem conserto para tudo. Vem os coachings aí e fala assim, vamos ser resilientes. Que isso aqui, esse texto aqui, é 2000 anos atrás dos coachings, mas está 300 mil anos à frente. Antes de inventar a palavra resiliência, Deus já sabia quais seriam as emoções que nos abalariam e quais são as que nos deixam em pé. A gente precisa exercitar essas emoções. Como é que a gente faz para se animar? Você não vem aqui, eu não vou te animar nessa noite. Eu não vou. O Espírito Santo vai te animar, porque se você oferecer esse lugar vazio, fala, Senhor, eu tenho um lugar que eu estou pressionado, onde nada vai acontecer. Ele fala, onde você está pressionado, eu vou te animar aí nesse lugar. Não é o desânimo que vai tomar conta de você. Olha a sequência que ele fala, ficamos perplexos. Quem já ficou perplexo? Você ficou agora. Todo mundo viu aquela notícia do menininho no barril de... gente do céu, pela própria família. Isso deixa a gente como? Perplexo. Aumentou o número de violência doméstica nesse isolamento. A família vai para casa, aí está quer dizer, agora sim, as casas viraram a igreja. Voltamos à igreja primitiva. Aí eu ouço essa palavra, igreja primitiva. Mas eu tenho vontade de pegar o irmão que está nessa igreja e levar ele para a igreja primitiva. E quando começar a ferver lá, eu falo, você vai ficar aí agora. A igreja primitiva, estamos a igreja das casas. Aí o que aconteceu? A igreja aumentou a violência doméstica. A gente nunca foi tão socializado, nunca passou por tanto momento de oportunidade e liberdade, vamos pensar em Brasil, como a gente teve aqui no nosso país. E a gente vai trocar tudo isso pelo isolamento social. Aí Deus proporcionou isso para a gente ter nossa igreja em casa. Eu quero ter igreja aqui com você, quero te abraçar, quero compartilhar com você a unção. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não estava no isolamento social, eu estava num culto pentecostal. Aleluia! Vai lá, vai. Hoje é dia de ser batizado com o Espírito Santo, eu vou pôr uma live. Vem Espírito, encha-me, vai ser batizado, vai dormir. Quantos crentes aí já não desligaram aqui essa live aí hoje? Tem alguém que saiu fora aí, chegou e foi embora? Geralmente o cara faz isso, né? Deixa eu ver essa palavra, não gostei, tal, vai deixar para amanhã. Você proporciona isso também. Ou então você desliga, janta, volta, vamos ver se está na parte... Alguém te liga, você, pode crer e tal, pá. O que você está fazendo? Nada importante. E a gente tem que entender o que está acontecendo com a nossa vida, da gente ficar perplexo. A gente fica perplexo, mas não desesperado. Por quê? Porque o nosso Redentor, ele vive. E aí alguém olha e fala assim, olha, eu acho que Deus está deixando a gente passar. Irmão, não coloque Deus naquilo que não tem a mão de Deus. Deus, ele continua no lugar que ele sempre esteve. Quando ele se revela para Moisés no Sinai, ele fala, Senhor, o que eu vou falar para Faraó? Diga ao Faraó que eu sou o eu sou. Essa frase é sensacional, por quê? Eu não sou o eu sou, porque um dia eu não era. Aí meu pai conheceu minha mãe, namorou com a minha mãe, se apaixonou pela minha mãe se apaixonou muito mais por ele, que meu pai era bonitão, tipo eu assim, aí casaram, namoraram, minha mãe engravidou, nasceu eu. Então eu não existia e eu passei a existir. Vai chegar uma hora que eu não vou existir mais. Igual você, não fica olhando para mim, ele não vai existir, você também não sei se contaram para você, mas é uma realidade na sua vida. E aí a gente começa a perceber, né, que existe um ciclo natural na nossa vida. Essa câmera digital, ela não existia. Alguém criou o material, planejou, projetou, criou, ela está aqui hoje, um dia ela vai deixar de existir. Agora Deus não. Quando Deus fala e diga que eu sou, significa que Deus, ele nunca existiu, ele sempre foi. Ninguém criou, porque ele foi, ele é e ele sempre será. A soberania de Deus nessa revelação é sensacional.
Aí o que a gente olha para a situação que a gente está vivendo hoje? Aí eu fico, por que eu não fico desesperado? Porque o eu sou, ele continua firme e forte em tudo aquilo que ele proporcionou para nós. Quando ele criou você do barro, olhou para a gente lá na criação do Éden, e foi a parte da criação que ele olhou e disse assim, Deus criou o homem e viu Deus que era muito bom. Então, o vaso que a gente é, dentro da criação cósmica de Deus, o que é? É o muito bom. Você é o muito bom de Deus. A gente é o nada que é muito bom. Não é legal isso daí? Porque tem coisa na sua vida que não é nada, joga fora, vende no bazar da igreja, dá para o irmão, porque não é nada. Não, o nada para o mundo, Deus olhou e falou assim, na criação isso é muito bom. Olha, esses paradoxos de Deus me deixam extremamente feliz, porque você pode não estar vendo nada na sua vida, mas Deus vê tudo. Você pode achar que você está na pior fase da sua vida, mas Deus ele tem condição de levar você para a melhor fase da sua vida. A nossa fé, sabe que ela registra em nós, que a nossa dúvida, o nosso medo e o nosso temor, ele nos mostra que do nada Deus faz tudo. Aí ele olha e fala assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, somos perseguidos. Alguém já foi perseguido aqui? Já foi perseguido pela Receita Federal, pelo gerente do banco, pelo telemarketing do cartão de crédito, já não foi perseguido por esses caras aí? Você já foi perseguido pelo desemprego, pela enfermidade, já foi perseguido pela solidão. A gente é perseguido por uma série de sentimentos e situações, mas Deus fala assim, olha, através do apóstolo Paulo, você é perseguido, mas não abandonado. Abatido nem fala, isso é de brincadeira, né? Hoje, depois de 10 horas e meia de trabalho na escola, eu estou pregando aqui só pela misericórdia de Deus. Estou pregando para mim, nos últimos 8, 9 minutos aqui. Saí de lá, falei, Tarso, você vai passar em casa? Vou. Ainda bem, porque eu estava com medo. Porque hoje você tem que escolher quem gosta de você. Anos atrás eu saí de férias, minha esposa, vamos para um lugar que as pessoas gostem da gente de graça. Vamos para a casa da minha tia no interior, que aí você chega na casa dela, ela faz aquele pão sovado ali em 5 minutos, bate um cafezinho preto ali, com aquela canequinha de alumínio, aquele cheiro de café na cozinha, senta, começa a falar da família, e não importa se você tem dinheiro, não tem dinheiro, pagou a conta, não pagou a conta, foi de carro, foi a pé. O que importa é que a gente está ali confraternizando o amor de Deus. Aleluia! Falei, é lá que eu vou. Agora eu vou naquele lugar que roupa nós vamos pôr para tomar o café da manhã? Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Pensar que você é tonto, pagou 15 mil reais para ficar no resort, vai perguntar o que acharam de você. Acha que você vai demorar 1 ano para pagar o cartão de crédito, você dividiu em 12 vezes aquela viagem que você fez. Eu quero estar com quem gosta de mim, de grátis, tomando café, comendo pão sovado com manteiga aviação. Vou cobrar da aviação depois do merchandise. O que a gente pensa da vida? A gente está aqui, abatido, mas a gente não está destruído, porque são as pequenas coisas que nos faz alegres e entender que somos merecedores de toda a graça de Deus. Vem aqui, no meio de todo o abatimento que a gente está passando, você não recebeu uma notícia o ano passado que te alegrou? Fala assim, eu não estou destruído, eu ainda estou vivo, olha aqui, está aqui, está aqui o sinal de que Deus tem cuidado de mim, está aqui a situação, eu estou vendo aqui, eu não estou destruído não, vai Satanás, volta para o inferno de onde você veio, porque eu ainda tenho muita lenha para queimar nessa vida, e diga ao fraco que eu sou forte. Aí ele vai lá, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. É o que o apóstolo Paulo fala para a gente, né? O mesmo. Hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí o apóstolo Paulo, ainda em 2 Coríntios, mas o capítulo 12, no versículo 10, ele vai lá e fala assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Olha, o que o cara é saber. Sabe onde eu me alegro? Nas fraquezas.
O que a gente está falando agora? Da fragilidade do vaso. E o que eu estou falando para você através daquilo que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você? É nessa fragilidade, sabe, é nessa situação emocional que te abala, que Deus está revelando e colocando tesouros tremendos que vão explodir e ecoar na sua vida, e você vai viver situações que você jamais imaginou ser possível. Ore canta na baixore canta na baixo. Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Estou bem agora. É assim. Está vendo como é legal ser gente? O que é uma gente espiritual? É gente fraca. Mas não é fraca, não é aqueles irmãos também que seja aqui. Irmão, como é que tá? Tá ruim. Então, igual aquele pastor pregou naquela quinta. Estou fraco, tá, sabe? Estou mais fraco que sopa de colégio estadual. O negócio está violento aqui, ó. Deus me livre. O que eu vou fazer da minha vida? Ai, não é isso, irmão. A fraqueza é assim, sabe? Você sabe que você não tem estrutura. Que o apóstolo Paulo está falando aqui, é que Joel revelou. Você sabe que você não tem condições da guerra. Você sabe que você não tem condições emocionais. Mas a questão não são as condições, mas é você. Deus foi lá e falou: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Todo mundo fala esse versículo assim, né? Ai, você viu? E Abraão, pela fé... Pensa no que significou isso para Abraão. Avançado em idade. Sara também. Está lá em Ur, com a vida dele praticamente pronta. Acabaram de se aposentar. Pronto, agora chega. Servo dele, as coisas dele ali. Deus olha e fala: sai de tudo isso, que eu tenho uma outra aventura para você. Nessa altura do campeonato, Deus. Porque o senhor não chegou quando eu tinha 18, 19 anos. Porque com 18, 19 anos, ele não quer ser vaso. Com 18, 19 anos, ele quer ser o que tem dentro do vaso. O ímpeto do adolescente, sabe? Hoje, então, eu nunca vi uma geração tão complexa desse trabalho. Se você tem um souvenir desse na sua casa, se você tem um ser na sua casa com 18, 19, 20 anos de idade, de 15 para cima, você deve perceber que ele sabe tudo, né? Eles sabem tudo, porque ele nasceu numa geração que aperta o dedo e as coisas acontecem. Eu sou de uma geração que você pensava e as coisas aconteciam. O dedo servia para comer, para apontar, fazer fofoca, sei lá, para outras coisas. Mas assim, não, ai, olha aqui, ó, ai, você não sabe isso quando eu vejo, ai, você não sabe isso, não sei. E você, sabe isso? Para que eu vou saber isso? Eu falei, para que eu vou saber isso? Conhecimento, a gente tem uma juventude que anula a sabedoria. Vamos pegar, você tem 4 livros de sabedoria na Bíblia. Eu gosto muito do Cantares, né? Gosto muito do Eclesiastes, é um livro super atual. É um livro de quem morreu e deixou a sabedoria para você que veio de Deus. Aí o jovem hoje, ele não quer a sabedoria nem de quem está vivo, imagine de quem morreu. Então qual é o contrato social do jovem hoje? É de quem está vivo. Mas não é de quem vai nascer, porque o nosso contrato social da minha geração é de quem morreu. Eu tenho lá altos aprendizados com quem morreu e vou ali. Inclusive, por isso que eu amo a Bíblia, porque ela me ensina com quem já passou, pelas situações que eu estou passando. E aí eu estou aqui cuidando de todo mundo, daquelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Então sou eu, é você, somos nós. E aí tem pessoas que virão ainda nesse mundo, se Cristo não voltar na nossa geração, tem pessoas que virão e a gente tem que preparar o mundo para eles. E o jovem de hoje? Irmão, vamos falar aqui hoje para você pregar para o jovem. Está difícil. Vamos falar aí, juventude. Vamos falar de Pamela, vai falar de namoro. Terceiro que eu não sei, não sabe. Vai ter que aprender orelha de burro, cabeça de ET, vai ter que aprender. Por quê? Porque a minha geração, agora eu vou quebrar vocês, que depois eu trago para vocês até a referência para vocês lerem, tá? A minha geração, sexualmente falando, foi mais feliz e é mais feliz do que essa juventude. O que significa sexualidade para essa molecada? Não vamos nem entrar nesse detalhe, deixa para o culto de jovens. Namorar, a gente namorava, você ficava com medinho de ir na casa do pai da sua namorada, pedir para namorar com ela. Você namorava com ela uns 3, 4 meses escondido ali. Esse escondido chamava oração, tá? Estou orando. Aí depois você ia falar com o pai dela. Rapaz, era muito legal toda essa cerimônia. E hoje?
pegou quantos? Aí pegou cachorro, periquito, papagaio, lamparina, bicicleta, árvore. Que mundo é esse, gente? Do que a gente está falando? Sabe, o que está sendo mortificado na nossa vida e o que está sendo vivificado na nossa vida? Que vaso que a gente é? Aonde que está, sabe, o contrato social que a gente tem com Deus e o contrato espiritual que a gente tem é o contrato de quem foi, de quem é e de quem será. E a gente na igreja tem que lutar perderem, porque assim, a gente depende muito do que essa juventude vai realizar na vida dela para que a gente tenha uma sociedade mais saudável. Eu não estou dizendo nem saudável no caráter físico, eu estou dizendo saudável no caráter emocional. Quais são os sonhos e planos que essa galera tem? E a gente, como homem e mulher de Deus, avançado em idade, o que a gente está oferecendo para eles? Porque criticar, eu não sei se você sabia, mas nós, quando éramos jovens, éramos criticados pela geração anterior. E aí eu gosto muito de uma frase do Heródoto Barbeiro, lá da CBN, que ele fala assim, cada geração tem o Beatle que merece. E a minha mereceu o Menudo. Não foi? Agora tem gente aqui que mereceu os Beatles mesmo, né? E tem gente aqui que está merecendo o quê? Anitta, parabéns. Aí ele percorre um lugar muito interessante para nós, que eu vou terminar com você, no versículo 16, onde ele diz assim, olha, por isso não desanimamos. Embora exteriormente sejamos desgastados, interiormente estamos renovados a cada dia. Sabe o que é isso que ele fala? Ele fala assim para você, o que importa não é o que está fora do vaso, o que importa é o que está dentro do vaso. Mesmo que exteriormente você esteja enrugando, engordando, a gravidade esteja agindo, você não tenha mais aquela beleza de muito tempo atrás, porém, interiormente você está novão, restaurado, cheio de glória, de poder de Deus na sua vida. Todo mundo vai lá e posta aquela foto, já viu aquela fotinho do Face? Antes e depois, eu nem me arrisco a isso. Todo mundo posta essa foto. O que é o antes e o depois? Eu quero ver você postar uma foto de dentro de você, antes e depois. Dá para pôr essa foto? Não dá. Porque aquele mesmo antes e depois, você está olhando para ele e fala assim, puxa vida, olha, você olha para aquela sua amiga de escola, né? Fala, miserável, olha, como que ela ficou, nossa, emagreceu, como é que pode isso? Ai, Senhor, a minha oração hoje eu quero ficar igual ela. Cuidado, que Naamã também ofereceu isso para Eliseu, ele não quis, e o secretário dele quis. Aí eu quero que Naamã tenha. Então pega o dinheiro e a lepra, porque você não sabe emocionalmente como está aquela pessoa. A gente, o que eu falei para você, eu comecei falando para você, amar a si mesmo. O que a gente mais tem é gente mal resolvida. E esse mundo midiático tem trabalhado profundamente para que a pessoa não se resolva mesmo. Você pega lá, a pessoa tem 45 anos, larga a esposa que construiu a vida com ele para casar com uma menina de 20. Problemático, tem que cuidar desse cara. Ele acha que o problema é a mulher, é os filhos, é a casa dele. Não, resolva o problema, se ame, porque você tem tudo para ser um homem feliz. Você tem tudo para ser uma mulher feliz na plenitude do Espírito de Deus, naquilo que Deus quer colocar no seu vaso para encher e fazer dele um vaso de honra. Pois os nossos sofrimentos e leves tribulações estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, existe uma glória nesse sofrimento em nós que há de ser revelado. É o que ele fala no versículo 7. Olha, o tesouro que ele está colocando no seu vaso vai explodir em glória. Todo mundo vai ver a riqueza que Deus tem colocado em você. Sabe, a gente tem se tornado impaciente, como esse mundo tem nos pressionado. Haja vista quando a gente teve uma pequena abertura para a gente poder ter um pouco de liberdade fora de casa. Para onde que as pessoas foram? Para o shopping. Foi o primeiro lugar que encheu. Então, a primeira necessidade nossa, qual que é? Consumir. A primeira riqueza que a gente tem, aonde ela está então? Na verdade, o apóstolo Paulo,
através da revelação de Deus aqui, nessa carta a Coríntios, ele está falando, irmão, irmã, você já é tudo que Deus precisa. Então a questão não é o que você tem, ou o que você gostaria, mas é o que você é. E você é aquele que Deus chamou, que Deus escolheu para revelar em você um tesouro oculto, escondido para o mundo. A questão não é onde você está, não é o lugar, mas é você. A gente não tem uma ocupação geográfica, mas uma ocupação espiritual dentro da nossa humanidade. O que ele está falando, olha, eu guardo esse tesouro num vaso de barro, aquilo que não é nada, eu transformo em tudo, eu faço tudo dentro dele. As pessoas têm que ter uma relação com você. Você tem que transformar e cultivar o lugar que você está por aquilo que Deus tem realizado em você. Aí ele termina dizendo assim, assim fixamos os olhos naquilo que, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que eu tenho que olhar? Eu não quero que você olhe somente aquilo que está faltando na sua vida hoje, porque isso aí é óbvio que está faltando. Deus não te chamou aqui nessa noite pelo que está faltando na sua vida, mas Deus te chamou aqui nessa noite para você olhar aquilo que está transbordando na sua vida. E toda essa falta que os seus olhos estão enxergando, está entulhando os rios de água viva, de riqueza, os tesouros que o Espírito Santo já depositou em você. A igreja é uma igreja gloriosa e vitoriosa. Eu me lembro quando o apóstolo foi lá e falou assim, olha, o Senhor está fazendo uma grande transferência de riqueza no mundo. Aí ele não está falando para a gente, para a igreja, né? Transferente, o irmão já fica pensando igual os egípcios, ele passando com o carrinho dele lá, e nego enchendo de ouro, pedras preciosas. É legal isso aí, irmão, e eu creio que vai ser assim, só que tem um porém. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, ela nos persegue. Aí crente ouve uma revelação dessa, vai perseguir a riqueza. Os escravos hebreus, eles não estavam perseguindo a riqueza, eles estavam se libertando daquele lugar. É assim que a gente faz. Quando uma coisa perde o valor para nós, ela fica ciumenta. Eu tenho aprendido isso com Deus. Quanto mais eu vou para perto de Deus, ele fala, Senhor, me enche, me ajuda, eu quero. Quanto mais você... Aí vai aparecendo coisas tremendas para você, que você não imaginava. Então, deixe as bênçãos te perseguir. Quer perseguir alguém? Corre atrás de Deus, do Espírito Santo, da glória, do reino. Aí deixa a bênção ficar correndo atrás de você. Aí eu preciso abençoar ele, eu quero alcançar ele. Você fala assim, olha, desculpa a bênção, mas eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Eu tenho uma coisa tremenda para construir e você não tem valor. Não, mas eu quero te abençoar mais tarde, amanhã, porque agora eu tenho outra prioridade. Agora o crente, ele para por tudo aquilo que é oportunidade na vida dele. Ontem eu pregava na igreja, eu falava assim, irmão, você só se preocupa com porta. Eu nunca vi tanto crente porteiro. Ai, Deus abre uma porta, quero uma porta, é porta, porta. A gente tem que ser crente do caminho, porque quando Deus abre uma porta, tem um caminho. Não é um lugar, parei, pronto, é a porta. É um fetiche por porta que eu nunca vi. Deus tem um caminho para você. E quando você começar a caminhar, igual a Bíblia diz, é de glória em glória e de vitória em vitória. Anda pelo caminho, abre a porta, fecha a porta, abre porta. Quem abre porta e fecha a porta? Quem está no caminho. E quem vê a porta bater na cara? Quem é porteiro. Nessa noite, o que você quer? Caminhar ou ser porteiro? O vaso é caminho. Se ficar na porta, quebra, porque ela vai bater e vai quebrar. E para fechar, Jesus falou para os seus discípulos e apóstolos em Atos 1:8, olha, é necessário que eu vá, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí quando você for revestido de poder, sabe, vocês receberão poder que vem do Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que nós temos? Olha o que Jesus falou, é necessário que eu vá, para aquilo que está em mim vir sobre vocês. Imagine que aquilo que estava em Jesus veio sobre todos nós. Olha a potencialidade, o poder que ele lançou sobre a igreja. O poder que ele lançou sobre a terra, para a gente fazer a missão que ele determinou para nós. Vai, prega na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Sabe, a gente tem algo para ser revelado através de nós.
E não é para você revelar a vida do irmão, mas é para você revelar o que tem em você, para transformar quem está ao seu redor. Você tem que transformar a sua casa. Todo crente vem com aquela reclamação básica do crente. Ai, imagina como é que o apóstolo fica, os pastores aqui, me converti, e minha família está me perseguindo agora, porque eu sou o único. Você é o único crente lá, você quer o quê? Ser abraçado? Quer que eles façam uma festa? Bem-vindo, primeiro crente da família, logo, logo todos seremos. Eles serão, é profético. Mas o que você acha que você vai receber no início? Você vai ter que ser o quê? Vaso de barro, que vai levar tanta burdoada, mas não vai rachar, porque você não vai desanimar, você não vai se angustiar, você não vai fazer nada disso, porque dentro de você tem tesouro, tem riqueza, e quanto mais eles baterem, mais riqueza vai brotar de você. Agora a gente apanha e chora, chora mais do que apanha, vive chorando. O crente acha que ele vai ganhar Deus pelo mimimi. Ai, Senhor, eu não aguento mais. Jesus vai falar, vou levar você num lugarzinho. Lá no Sinédrio, quando eu estava levando todos os açoites que eu levei a noite inteira por você. Você acha que doeu pouco ou muito? Aí Pedro vai levar você também. Ó, enquanto eu pregava para os irmãos, eles eram mortos por toda a maldade do império que imperava naquele tempo. Sabe, aí vai começar a levar você por uma série de outros lugares históricos da igreja, para a gente ver que, sabe, a gente chora sozinho, eu choro bastante. Eu espero minha esposa dormir para chorar. Por quê? Você não quer que ela veja você chorar? Não quero que ela se preocupe. Porque eu sei que Deus vai fazer. Eu estou chorando aí, fala, Senhor, deixa eu chorar, porque eu preciso chorar. Você não corou e chorou? Aí você chora por quê? Você está ali, bateu. Ah, o Espírito Santo. Mas também é angústia. Sabe, é o que você está sentindo aí, Deus. Ontem eu cheguei em casa, liguei o chuveiro e chorei embaixo do chuveiro. Se eu pudesse, eu matava todos os pais de aluno da face da terra. Falei, eu vou matar todos. Deus, me dá eu queria que Deus me desse um raio que viesse do céu. Todos os alunos estão órfãos, quero ver quem vai ligar para mim amanhã. Como eu sei que isso não é de Deus, o que eu fiz? Falei, Senhor, me fortalece na missão que o Senhor me deu. Porque lá eu tenho uma missão, aqui eu tenho uma missão. E eu sou vaso de barro, eu não sou nada. E sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é quando ela pega esse nada. Quando ela pega esse nada, ela enche de riqueza, e essa riqueza faz o tudo no lugar por onde a gente transita. Deus te colocou no lugar para você ser riqueza no lugar que você está. Então, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade tremenda. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria fazer uma oração por vocês aqui. Posso? Amém? Eu quero dizer para você que o Senhor trouxe aqui para resolver a questão emocional de muita gente aqui, tá? Quando eu estava orando por esse culto, né, o Espírito Santo falou assim, mas Senhor, o que eu vou pregar nesse negócio aqui? Eu não estou compreendendo. Ele falou assim, eu vou fazer uma cura na emoção de muita gente naquela noite. Então, essa noite que o Senhor vai colocar você numa outra situação emocional. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai criar fortalezas espirituais em você aí, para que dentro da sua fragilidade, alguém nem imagine a fortaleza que Deus está revelando em você. Você crê aí? Amém. Em nome de Jesus, quem você crê? Você, é você, que é isso. Você crê aí? Então, creia que essa nossa, como eu falei, essa leve e momentânea tribulação será revertida em peso de glória. Deus tem caminho para você, Deus não tem porta. Eu estou vendo você mudar em duas áreas da sua vida. Estou vendo Deus mudar a sua área profissional. Deus aí vai fazer um rebuliço, não sei se você já recebeu proposta ou não, mas Deus tem uma mudança profissional para você, e Deus tem uma mudança de percepção pessoal também. Porque assim, você acorda com uma disposição tremenda, cheio de sonhos e planos. E a primeira paulada que você leva, você fala, meu Deus do céu, aquilo já desmonta em você. Então receba do Senhor que a partir de amanhã o que você sonhou, sabe, nosso Deus, sabe o que a fé faz com a gente? Nosso Deus é um Deus de condições e realizações. Sonhe. A condição e a realização é de Deus. Talvez seja maior até que o sonho que você teve, mas não permita mais que ninguém abale aquilo que você está sentindo. Porque você é uma pessoa do bem, você abraça todo mundo, você ouve todo mundo, você se ajuda todo mundo, você é uma pessoa do bem, e a galera pega tudo isso que você tem do bem, e nem todo mundo é do bem.
Porque como a gente serve a Deus, você sabe que todo mundo serve muita coisa por aí. Então hoje o Senhor está criando essa sabedoria, essa estratégia no seu pensamento para você conseguir ser resistente no dia mau. Recebe aí que vai ser tremendo, hein? Como é que chama a irmã de azul? Estou certo aqui? Isso. Como é que é o nome da irmã? Oi? Márcia? Isso, Márcia. Quero falar uma coisa para a senhora da parte do Senhor aqui nessa noite. O Senhor está tirando preocupações do seu coração, sabe, preocupações profundas, assim. Eu vejo você fazendo suas atividades, mas ao mesmo tempo sua cabeça em outro lugar. Então eu vejo você, sabe quando você está fazendo uma coisa aqui, sumiu, eu vejo você desaparecendo, indo trafegar por lugares que têm te incomodado bastante. Isso está te trazendo tristeza, isso está fazendo você, sabe, perder o prazer de algumas coisas que eram prazerosas para você, coisas que te agradavam, que te deixavam felizes, emocionalmente. Hoje você não consegue se dedicar a tudo isso, mas o Senhor está curando essa angústia do seu coração, dizendo para você que nada vai se perder, que Ele não vai deixar ninguém ir, que Ele não vai deixar faltar nada, para você voltar a ter alegria naquilo que você tem, porque você vai ter surpresas de Deus por esses dias aí. Deus vai suprir algo aí na sua vida, algo que você precisa que Deus realize, Ele vai realizar e você vai estar. Eu quero vir aqui uma outra vez ver você assim, até a máscara vai estar sorrindo assim, de alegria, dentro daquela tristeza que a gente sabe que vem sobre nós. Amém? Então que Deus abençoe profundamente a sua vida. Obrigado, pastores. Muito obrigado, irmãos. Queria que você curvasse sua cabeça para a gente orar junto aqui. Posso, pastor? Senhor, nós somos gratos a Ti por toda a oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, por nos ajudar a entender que é na nossa fraqueza, naquilo que somos debilitados, naquilo que ninguém vê condição de acontecer, é que o Senhor vai lá e realiza e surpreende primeiramente a nós. Porque se tem alguém que tem que ficar perplexo e surpreso, somos nós, com a grandiosidade do Seu poder em nós. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fora da visão, como dizem por aí, fora da condição, da situação, mas a condição e realização é sua. Eu sou grato a Ti pelas curas dessa noite, pela mudança, pela transformação, pela alegria que o Senhor vai depositar aqui nesse ministério. Eu louvo a Ti, Senhor, que venha um tempo de graça, de união, de paz, um tempo que vai, assim, explodir e ecoar as riquezas que o Senhor tem no meio desse povo. Abençoa tremendamente a vida do apóstolo, dos pastores, da apóstola, dos irmãos todos que colocam a mão nesse arado e dos irmãos que contribuem com as suas orações, com a sua presença, compartilhando todas essas riquezas que o Senhor tem colocado nesse lugar. Sou grato a Ti pela minha oportunidade nessa noite e que o Senhor continue abençoando tremendamente esses irmãos que eu tanto amo, para a glória do Teu reino e do Teu nome, Jesus. Amém. Vamos terminar assim, eu vou falar e diga o fraco, você diga que eu sou forte, mas com vontade de ser forte, amém? E diga ao fraco, aleluia, Deus te abençoe.